Nós, habitantes do buraco, vivemos sobrevivendo diariamente aos perigos causados pelos feiticeiros. Sendo vítimas de magia, sendo transformados em criaturas deformadas, sem poder retornar ao normal. Mas nós não iremos deixar isso continuar acontecendo. Seja bem-vindo ao caos. Vamos lá. E pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês durante essa quarentena. Eu sou Melki Kurosawa e hoje nós iremos falar sobre um dos melhores animes desse ano, Dorohedoro. Mas antes de adentrarmos ao caos, não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo para mais pessoas e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos quando ele for lançado. Também me siga nas redes sociais, mas lembrando, faça tudo isso só se você quiser. Agora, iremos começar não pela linha do tempo, mas sim pelo começo do anime. Kaiman é um adorador de gyozas, habitante do The Hole, ou buraco, que por algum motivo perdeu suas memórias e ganhou uma nova cabeça de réptil. Ele, juntamente com a sua parceira Nikaido, caçam feiticeiros que estão no buraco, à procura de achar o feiticeiro que usou a sua magia em Kaiman, para poder matá-lo e anular o feitiço. Além do estranho fato de que Kaiman possui uma cabeça de lagarto, quando Kaiman morde a cabeça de uma pessoa, um ser misterioso aparece de dentro da boca dele para dizer se a pessoa é ou não é quem ele está procurando. Mais pra frente descobrimos que o homem da boca de Kaiman é Erisu, um subordinado da gangue Olhos Cruzados, que iremos falar mais pra frente. Devido à magia usada na cabeça de Kaiman, ele se torna imune à magia de outros feiticeiros. O corpo de Kaiman, após ser atacado pelo feiticeiro desconhecido e ter perdido as suas memórias, é encontrado perto de um restaurante em um beco pela Nikaido. A Nikaido, amiga e parceira de Kaiman, é dona de um restaurante chamado Hungry Burg, e além de ser cozinheira, Nikaido possui um segredo que ninguém mais sabe. Os humanos comuns habitam no buraco, um lugar pós-apocalíptico que é usado como local de prática de magias dos feiticeiros. Devido a essas práticas utilizadas no buraco, várias coisas inusitadas acontecem, como chuvas ácidas, pessoas vítimas de magia e em um dia específico, a fumaça mágica presente no ar se mistura com a chuva tóxica, fazendo com que os mortos se levantem de seus túmulos. E esse evento anual é chamado de Noite dos Mortos-Vivos. As pessoas do buraco trabalham juntamente de padres locais para matar os zumbis em troca de prêmios. Em algum momento da história do buraco, existiu uma caçada aos feiticeiros, onde cidadãos e participantes da associação local do buraco caçavam e matavam todos os feiticeiros que apareciam por lá. Não se sabe o porquê que pararam com a caçada, mas após isso a associação local começou a ajudar os cidadãos na Noite dos Mortos-Vivos. Agora, pelo outro lado, nós temos os feiticeiros, seres bastante parecidos com humanos, porém eles têm o diferencial de poder soltar magias e feitiços no formato de uma fumaça preta. Os feiticeiros vivem no mundo dos feiticeiros, um lugar completamente diferente do buraco, onde é comum que as pessoas usem a magia no seu dia a dia. Existe uma hierarquia no mundo dos feiticeiros, onde é dividida entre feiticeiros fracos e feiticeiros fortes, dependendo da base da sua magia e também na quantidade de fumaça que o feiticeiro consegue fabricar. Eu dei uma engasgada no feiticeiro. Lembrando também que tem vários feiticeiros que vendem as suas fumaças para outras pessoas. No mundo dos feiticeiros é possível ver várias gangues e famílias no local, onde possuem duas gangues importantes para o rumo da história: a gangue dos Olhos Cruzados e a família En. A gangue dos Olhos Cruzados é uma gangue de vários usuários de magia fracos. E para saber se alguém é do Olhos Cruzados, a pessoa tem duas marcações de cruz vermelha nos dois olhos. O chefe da gangue é uma pessoa bastante desconhecida,
onde apenas alguns membros da gangue conhecem sua verdadeira identidade. Porém, atualmente, o seu paradeiro é desconhecido para todos. A gangue dos Olhos Cruzados é famosa por ser uma das gangues que vendem o pó preto, uma substância que feiticeiros fracos ingerem para poder aumentar o poder de sua magia por um curto período de tempo. A família En, como o próprio nome diz, seria uma família, no sentido de máfia, do personagem En. Um chefe corporativo de uma empresa famosa que vende produtos... Ai, a Adra começou a latir! Um chefe corporativo de uma empresa famosa que vende produtos variando de alimentos até armas. A base da magia de En são os cogumelos, um dos seus alimentos preferidos, sendo capaz de transformar qualquer pessoa que encostar em sua fumaça instantaneamente em cogumelos. Sendo líder de uma família tão grande e requisitada, obviamente ele possui seus guarda-costas, e dois deles que se destacam bastante é o Shin e a Noi. Shin e Noi são dois executores do En, e os dois fazem uma parceria de feiticeiro para feiticeiro, começando primeiramente pelo Shin. Lembrando que nessa parte eu irei contar sobre o passado dos personagens. Não será um grande spoiler, mas se você não quiser pegar esse spoiler, pule para o tempo que está aparecendo aqui na tela. Shin, um homem loiro de olhos azuis, foi um habitante do buraco até a sua adolescência, onde ele vivia tranquilamente com seu pai, até que ele descobre que a sua mãe era uma feiticeira. Após essa informação ser vazada e a associação local começar a caçada dos feiticeiros, Shin tenta fugir do buraco juntamente de seu pai. Porém, o pai dele é capturado e morto pelos cidadãos. Shin, numa falha tentativa de libertar suas fumaças, corta os seus dois braços, que depois são costurados pelo Dr. Vox e pelo Professor Kasukabe, dois médicos do Hospital Central do Buraco para vítimas de magia. Após isso, descobrimos que Shin possui uma fumaça que consegue cortar uma pessoa em vários pedaços sem que ela chegue a morrer. Após Shin abrir a sua porta mágica e ir para o mundo dos feiticeiros, ele se encontra com Noi, prima de En, uma mulher extremamente forte com poderes de cura, podendo curar até ferimentos mortais. E é aí que a parceria dos dois se inicia. Outra coisa que é preciso falar é a variedade de máscaras dos feiticeiros, como a máscara do Shin, que é um coração, e a máscara da Ebisu, que é uma caveira. Não tem um motivo grandioso atrás disso tudo, mas é um ponto que vale a pena citar. A série do anime começou a sua estreia no dia 12 de janeiro de 2020, com 12 episódios, enquanto a série do mangá começou no dia 30 de janeiro de 2002 e já foi finalizada com 167 capítulos. O anime foi produzido pelo Estúdio Mappa, uma produtora que já fez vários animes conhecidos, como Kakegurui, Yuri on Ice, Inuyashiki, Banana Fish, Dororo e o maravilhoso Zankyo no Terror. Que anime incrível! O mangá foi criado pela Kei Hayashida e seu primeiro lançamento foi na revista Monthly Ikki. Porém, devido ao fechamento da revista em 2014, o mangá foi transferido para a Hibana. Porém, também após o fechamento da Hibana em 2017, o mangá foi transferido de novo, agora para a revista Monthly Shonen Sunday da Shogakukan. E após um ano, a série foi finalizada em setembro de 2018. A série é bastante violenta. Vários momentos do anime é possível ver um membro voando para um lado ou um olho caindo para o outro, mas mesmo assim, a série possui seus momentos cômicos. E é nesses momentos que aparece um dos melhores personagens da série, o Johnson. Esse personagem incrível é uma barata gigante, prateada, que usa meia e tênis, e a única palavra que ele consegue falar é chocante. Eu não preciso falar nada, né? Melhor personagem, senhoras e senhores. Aplausos! Aplausos! Agora um ponto aqui, que é meio engraçado de falar, é a abertura. Não somente as aberturas, mas também as endings. Dorohedoro possui 12 episódios, como eu tinha dito antes, e a cada 2 episódios eles mudam de encerramento. Então no total temos 6 encerramentos e uma abertura. Agora, eu não sei se foi ideia do diretor do anime, Yuichiro Hayashi, ou foi da própria criadora, mas todas as músicas das aberturas e encerramentos são da mesma banda, chamada No Name.
Isso é uma coisa ruim? Não, definitivamente não. Mas é um fato curioso por trás dos bastidores de Dorohedoro. A série ganhou bastante conhecimento, não somente o anime, mas também o mangá. Tanto que o anime ganhou a sua estreia na Netflix americana, quanto também na brasileira, no dia 28 de maio. A série ia ganhar uma dublagem brasileira, mas devido à pandemia, a dublagem foi adiada e não temos um dia marcado para ganhar essa dublagem. Não pelo menos até o dia dessa gravação. Não se esquecem de ver a cena pós-crédito, hein? Deu trabalho pra fazer. Assiste até o final. É sério. Eu não sei quantos por cento, mas o Melk na edição vai colocar aqui do lado. Olha quantos por cento aqui não inscreveu no canal. Se inscreve! Se inscreve! Se você quiser, mas se inscreve! Agora, aproveitem essa quarentena, pegue o seu celular, computador ou televisão e assiste Dorohedoro. Muito obrigado por você ter assistido até aqui no final. A gente se vê no próximo vídeo, porque hoje eu tô indo embora. O que nós aprendemos no primeiro vídeo? Dorohedoro é muito da hora. O Melk é um otaku fedido. A edição disso demorou demais. E o que aprenderemos com o segundo vídeo ainda continua um mistério. Isso é Melk Hero Productions.